Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso último episódio do Palco Livre de 2025. Devemos deixar bem claro, né? Ele não vai morrer, mas vai ter algumas alterações para 2026 a pedido de vocês, né? Então, gostaria de relembrar que esse programa ele nasceu dia 1º de março de 2025 por conta da minha facilidade de se comunicar, de entrevistar e de engajar com as pessoas, que eu adoro conversar com as pessoas, né? Então eu estava trazendo cada segunda-feira um convidado diferente, e aí foi muito difícil conseguir todos esses convidados, mas a gente conseguiu, e eu consegui trazer 30 pessoas diferentes, né? Não só do Axis, mas de outras técnicas também para vocês, de tudo que eu estava assim consumindo em 2025, que foi, né, o despertar. Então teve muita coisa legal. Gostaria de dizer para vocês que isso vai continuar, né, em 2026, mas com algumas alterações, né? Então assim, a convidada especial desse palco livre sou eu. Eu sou a convidada especial desse último episódio e falar para vocês o quê, né? Que muitos de vocês trouxeram, Elô, né? Você é lindo ver você engajando, convidando as pessoas, mas a gente também quer ouvir você só, né? A gente quer receber da sua energia. E aí eu falei, por que não, né? Eu trazer toda segunda-feira para vocês consciências e sim trazer convidados, porque é o meu jeito, eu gosto do que eu estou engajando, mas às vezes é até difícil a gente conseguir um convidado por, né, por semana. Então eu gostaria de avisar a todos vocês que a partir do ano que vem o programa ele continua comigo, com diferente consciência, porque daí eu consigo preparar algo para vocês também. E também vai ter convidados, né? Como sempre, a Elo gosta de fazer aqui as interações. Então, isso continua. E gostaria de agradecer a todos vocês, né? Que de alguma forma a gente aprendeu muito, né? Nesses palcos, com cada um que trouxe aqui a sua técnica, a sua contribuição, de diferentes coisas que aconteceram e criou-se muita coisa também através do palco, né? Teve muitas pessoas que tiveram contato com técnicas, que eu vi que depois fizeram um curso com facilitador, sabe? Tipo, a gente criou, movimentou desde o momento que eu escolhi realmente estar sendo essa contribuição para o mundo. E aí, olha que engraçado, né? No meu último episódio, eu me reconheço aqui e trago para vocês que realmente a gente, né, vai ter essa mudança para 2026 e que possa criar ainda mais do que criou. Como a gente pode sobrecriar o palco livre, né, para que ele seja livre, sim, mas também que receba da minha energia, da minha consciência, de tudo que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e falar, ah, meu Deus, eu preferia quando não era com você. Mas como pode melhorar? Então foi um pedido assim que eu escutei de vários alunos, Elô, você vir falar, realmente tem coisas que a gente quer te ouvir, né, falar um pouquinho mais. E pegando um pouquinho dessa energia do sendo você mudando o mundo, o Dr. Dan, ele tá vindo agora no final do mês de janeiro com a classe Sendo Você Mudando o Mundo. Infelizmente eu não vou participar dessa porque eu acabei de fazer por conta da minha renovação, né? Mas quem tiver a oportunidade é muito legal. O Dan vai estar no Brasil, não sempre. Acho que faz tempo que ele não vem, acho que é pelo menos uns 2 anos, não é, Jefferson? Então é uma grande oportunidade de você também receber da energia. E aí, lendo meu manual aqui do Sendo Você Mudando o Mundo, me trouxe, né, uma coisa que o Dr. Dan fala, que é como encontrar você. Se você não é como engolir uma pílula vermelha e bum, você está fora da Matrix. Ser você é escolha prática e contínua, né? Então, assim, né, como eu posso acessar mais de mim? Como eu posso acessar ainda mais o que eu ainda não recebi de mim? E um pouco desse programa também, né, fala dessa minha maneira de criar, que eu sempre fui a generosidade, eu sempre coloquei as pessoas em palco e nunca me coloquei em palco. Então, eu, né, tô trazendo aqui um pouquinho da vulnerabilidade para vocês, que eu escolho também, que eu estou também descascando as camadas de cebola aqui,
e sendo essa contribuição para o planeta, né? Então ele fala assim, ó, mesmo quando você começa a ter mais de você por períodos mais longos, haverá momentos quando simplesmente se perderá de você. Isso é muito comum, né? Que a gente recebe da gente, mas ao mesmo tempo a gente se perde no meio, né? Do que eu gosto, do que realmente faz sentido para mim. Até um pouquinho falando sobre a minha transição de carreira, foi um pouco sobre isso, sabe? Em determinado momento eu falei, meu, mas que negócio estranho, eu tô cada vez mais desconectada de mim e das coisas que eu gosto. E foi por isso que eu escolhi realmente mudar minha carreira e tá redesenhando aí a minha vida, né? Há um ano eu fiz essa escolha junto com vocês. Então, o Dr. Den traz algumas perguntas aqui que eu gostaria de contribuir com vocês e compartilhar, que é para a gente pensar num caminho de volta sobre ser nós mesmos. Então, se tivesse sendo eu agora, quem eu seria? Né? Se tivesse sendo eu agora, quem eu seria? Sabe? Tipo, onde você estaria? Se eu estivesse sendo eu agora, quando eu seria? Tipo, será que eu seria amanhã? Será que eu seria hoje? Será que eu seria o ano que vem? Será que eu não seria? Se eu tivesse sendo eu agora, onde eu estaria? Então, será que vocês, né, que estão aqui escutando essa live, realmente estariam no lugar que vocês estão hoje? Ou vocês, de repente, criariam uma coisa totalmente diferente, estariam num lugar totalmente diferente, que não é a cidade que vocês estariam hoje? Se eu estivesse sendo eu agora, o que eu escolheria? O que eu escolheria? E aí chega no final do ano, a gente é cheio de repente de escolher coisas que a gente não quer, sabe? De repente ir para casa de um parente que a gente não quer, fazer coisas para agradar, né? O final do ano é um apanhado de tudo isso. E ao mesmo tempo, a gente fica consciente de muitas coisas das pessoas agora no final do ano, da dívida das pessoas, da falta das pessoas, da, sei lá, da carência das pessoas, tudo isso a gente está consciente, a gente está captando. E é uma coisa do final do ano. Vocês percebem mais melancólicos no final do ano? Essa é uma pergunta. Tipo, você percebe uma melancolia assim pairando? Como que é isso para você? Eu percebo, tá? Tanto que eu criei aqui uma dor de ouvido. Se não houvesse passado, somente presente e futuro, o que eu escolheria agora, né? Então, verdade. Se de repente nada que você errou, nada que você deixou de fazer, né, tivesse sentido para você, se não houvesse mais passado, só o presente e o futuro, o que você verdadeiramente escolheria? E se você demitisse todo mundo da sua vida, quem você contrataria de volta? Nossa, essa pergunta, gente. Né? Tipo, chegou agora no final do ano, eu quero demitir todos que não estão fazendo sentido, que não contribuíram. Mas aí, se você ficasse na permissão, sabe? Quem você contrataria de volta para o seu mundo? Quem faria sentido para você? E se você pudesse mudar qualquer coisa, o que seria? Um ser infinito realmente escolheria isso? E se não, por que eu escolheria? Como o meu ponto de vista é diferente dos outros nessa situação? Então, isso traz muito a questão do sendo você, né? Que o Den sempre fala, né? Que quando você acessa o dinheiro, você acessa a facilidade, é o momento que mais você está sendo você. Você não está se adequando, você não está tipo, esticando para caber, sabe? No universo de outras pessoas, na realidade de outras pessoas. E às vezes, pessoal, a gente também pega uns trilhos errados. Não errados, mas assim, uns trilhos diferentes que não são nossos. A realidade financeira fala muito sobre isso. Quando a gente pega um trilho, de repente, diferente, e aí a gente está criando super, super, super. De repente você cria né? Você pega um trilho diferente e começa a criar uma densidade no seu mundo, uma densidade
de possibilidades. Então, eu gostaria que vocês ficassem conscientes de tudo isso que eu estou falando nesse momento e começassem a perceber o que vocês poderiam criar de diferente em 2026, sabe? O que está disponível para você sem a projeção, sem a expectativa, sem o julgamento dos outros. E tudo que isso traz à tona e multiplicado, vamos agora destruir e criar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Do que eu realmente estou consciente do futuro que eu estou escolhendo hoje. O que está disponível hoje, que nunca esteve antes, né? O que mais está disponível para mim, que nunca esteve antes. E tudo que isso traz à tona multiplicado, vamos agora criar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. E aí a gente fala um pouco, né, sobre, agora no final do ano, o quanto a gente tem que ter essa prática da restauração e da comunhão com a terra. Porque muitos dos nossos medos, muito do que a gente está percebendo agora, até no final do ano, a gente comentou hoje no Clube do Livro, tem de ser da terra. Né? Às vezes a terra está requerendo alguma contribuição sua, às vezes ela quer te presentear com alguma energia, e aí a gente acaba ficando esquisito. E aí tem um processo que é muito grandioso, que eu gosto muito do Axis, que é o processo de restauração e comunhão com a terra. Né? O quanto, de repente, das suas aflições, o quanto dos seus medos não são seus, são apenas da terra. Então, se você pudesse se conectar nesse momento, eu ia pedir para que você pegasse um pezinho seu, colocasse as suas mãozinhas aqui, na sola do seu pé mesmo, e simplesmente entrasse em comunhão com o seu corpo. E aí, se você perceber, né, qualquer coisa que não seja contribuindo, qualquer medo, qualquer aflição, raiva, tudo que não está sendo generativo para o seu dia, que a gente falasse agora. Restauração e comunhão com a terra, por favor. Corra. Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Restauração e comunhão com a terra. Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Né? O quanto da nossa ressonância, dissonância cognitiva, tende ao que a gente não está consciente do que a Terra está trazendo para nós, como consciência. Então, esse processo ele realmente restaura, sabe, essa comunhão, essa conexão que é possível para nós e para os nossos corpos. E o quanto a gente se distancia muito disso e a gente não fica, né? Percebe que, tipo assim, que até a energia muda, percebe? Uma energia mudando, assim, conectando. Então, restauração e comunhão com a terra. Restauração e comunhão com a terra. 1, 2, 3, terra. 1, 2, 3, terra. 1, 2, 3, terra. Devolvendo agora, com consciência anexada, tudo para a terra. E nesse momento, a gente se conecta também para receber os presentes da terra. E se simplesmente você pudesse receber e restaurar essa comunhão com a terra? Então, é uma ferramenta maravilhosa que você pode fazer a qualquer momento que você tem um medo, a qualquer momento que você tem uma aflição, sabe? Você pode simplesmente tocar e pedir por, por contribuição mesmo. Do que você está consciente. Do que você está consciente. O que mais é possível?
que mais é possível. Então, tudo que não permite você estar ciente, que realmente pode escolher o que é verdadeira honra para você, para os seus negócios e para a sua vida. Vamos agora destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, POC, todos as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, aliens, e tudo que não permite que essa permissão total se torne uma realidade para você. Vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, POC, todos as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aliens. Todas as barreiras, né, que você ergueu para não ser tão vulnerável, que fez você acreditar que não se machucaria mais, porém, em vez disso, fez com que você machucasse continuamente, se julgando e julgando a todos ao seu redor, parceiros comerciais, amigos, relacionamento. Vamos descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, portas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases, aléns, e tudo que não permite que você acesse a potência verdadeira da vulnerabilidade por você, da potência por você. Podemos agora descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, portas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Como que vocês estão aí, gente? Falei que ia ser um pouquinho diferente esse palco hoje. E aí, muitas coisas a gente traz, né? O que a gente pode escolher para 2026. Amanhã até vou estar junto com umas meninas aqui em Limeira, a gente vai estar fazendo o nosso vision board, a gente vai estar pensando para os nossos negócios em 2026. E eu gosto sempre de trazer, sabe, essa consciência no final do ano do que realmente você escolhe para você. E tem uma coisa que eu fiz com a minha terapeuta no começo do ano, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que se vocês tiverem, de repente, papel e caneta, seria até interessante. Não precisa fazer agora, tá bom? Você pode fazer depois, que é uma carta para você mesma. E essa carta para você mesmo você pode fazer, tipo assim, no final desse ano, para você ler no final do ano que vem. Foi assim que eu fiz no começo do ano com ela. E aí, eu estava lendo essa carta novamente hoje, e aí eu achei que faz sentido a gente compartilhar aqui no Palco Livre, que pode fazer sentido para você também. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é escrever, né? Este é o tempo onde preciso despertar para. E aí você pensa no que você gostaria. Eu até escrever aqui para vocês. Este é o tempo onde preciso despertar para. E aí você pensa. Eu acho que depois eu vou compartilhar com o grupo que fica mais fácil. Vocês completam essa lacuna. Vocês pensam, tá? E aí vocês completam. A segunda pergunta é também um tempo onde eu estou aprendendo a lidar com. Terceira. Sei que em pouco tempo vou conseguir, né? Completa também. E aí, quando eu me lembrar do tempo que passou, eu posso perceber que você completa. Quando eu lembro de tempos antigos, me veio o ano de. Pensa um ano aí, não precisa ser esse ano, tá? Pode ser um ano que seja muito emblemático para você. Onde você fazia tal coisa, tá? Escolhi viver hoje onde está e decidi que deveria aprender a. Completa também. Continuando minha viagem no tempo, sei que em tal ano eu estarei. Você completa também. Neste instante, eu sinto o tempo como não real. E quando envelhecer, eu saberei que é.
E agora, no fundo do coração, desejo que o tempo leve para longe e que me faça esquecer definitivamente os... Você completa também. Mas o que sempre quero lembrar é que o convite é e alguma coisa. E aí a gente completa, sabe? Então, se no final do ano você pode realmente fazer uma carta para você, com todos os ensinamentos, com tudo que foi fez sentido para você ou não do ano agora de 2025, e você faz um combinado com você para você abrir no final, né, no último mês de 2026. Vocês vão ver que muitas das coisas que eu coloquei aqui, né, inclusive, já foram coisas que foram superadas, foram coisas que foram ressignificadas. Então a gente está falando muito sobre como encontrar você. Então esse é um exercício muito legal que eu fiz, né, que a minha terapeuta me trouxe e que fez total sentido para mim, tá? Então eu vou trazer algumas outras facilitações aqui para vocês. Se preparem. Então, tudo que vocês fizeram para erguer barreiras de julgamento ao seu redor, que o impede de ter todo o carinho, gratidão e recebimento por você. Vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode blocos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, aléns. O que você mal identificou e mal aplicou, o receber como aquilo que não é, que o mantém constantemente num estado de rejeição do que poderia ser e que é possível para você. E tudo que isso traz à tona multiplicado, vamos agora descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode blocos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, aléns. Você estaria disposto ou disposta a receber sem projeções, sem expectativas, sem separações, conclusões ou julgamentos, rejeições e respostas do que o receber deve ser e como deve aparentar? E tudo que não permita isso vezes 10 milhões. Vamos agora criar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode blocos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e além. Bases e aléns. Então, o que eu desejo para vocês, gente, em 2026, realmente é que a gente sobrecrie, né? A gente fala sobre sobrecriar, que é não perceber que tudo que você criou já é o máximo que você pode receber. É olhar para as coisas que você criou e falar como eu posso me sobrecriar, né? Como eu posso receber ainda mais, o que mais está disponível para mim que eu ainda não considerei, possível, que eu ainda tenho que acessar essa energia de uau, como pode melhorar ainda mais. Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. E então me trouxe muitas essas consciências agora no final do ano para transmitir para vocês, principalmente para a gente ser cada vez mais nós, cada vez mais que a gente possa receber mais de nós e contribuindo com as pessoas e com o planeta e com a Terra. A gente acabou de, quem chegou agora, a gente acabou de trazer, né, a restauração e a comunhão com a Terra, porque muito no final do ano dessas coisas não são nossas. E muitas dessas coisas a gente também mimetiza das pessoas ao nosso redor. Então, que criação vocês estão usando para invocar e perpetuar a mimetização biomimética dos caminhos, das dores, das realidades de outras pessoas que vocês estão escolhendo? E tudo que isso traz à tona e multiplicado, vamos agora criar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode todos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Qual é a criação que vocês estão usando para invocar e perpetuar a mimetização biomimética dos caminhos, dores e realidades de muitas pessoas aqui? Vamos agora criar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode todos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Tudo que você fez de vital para possuir a mimetização biomimética como a única maneira de entender que o mantém você na realidade de outras pessoas. E tudo que isso traz à tona multiplicado, vamos agora criar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode hipócritas a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns.
E aí, eu até comentei hoje no Clube do Livro que a gente falou muito sobre o a quem pertence isso, né? O quanto se é meu, de outra coisa, se é da terra. E ontem eu estava num espaço bem interessante, até conversei com a Elizabeth aqui também, que está presente, né? A gente trocou uma ideia, porque eu estava muito presente com a energia da fraude, né? Então muitas pessoas tinham trazido situações e até eu terminei meu dia ontem com uma situação fantástico falando sobre fraude. Tipo, eu falei, uau, né? O que mais é possível? O que eu estou criando? E aonde eu sou a minha própria patrulha da fraude, que eu estou criando tudo isso ao meu redor, né? Então, todos os lugares que a gente está criando a nossa própria patrulha da fraude, para daí a gente tem que errar, para daí a gente tem que se abusar, para daí a gente tem que ver o errado de nós. Podemos destruir e criar, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns, né? Tudo que a gente está trazendo de densidade para os nossos corpos, em questão até da nossa aparência, sabe? O quanto a gente está querendo entender o universo conflituoso do outro, e aí a gente traz semelhanças, caminhos, realidades, e até realidades financeiras que não são nossas. Podemos destruir e criar, por favor? Certo, errado, bem mal, pode POC, todos as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. E aí eu gostaria de abrir, né, que agora eu falei para quem chegou depois, eu só falei que eu estava reconhecendo essa energia do sendo você, e comentei com o pessoal que o Palco Livre ele nasceu dia 1º de março de 2025, né? Onde realmente eu escolhi olhar mais para essa parte da comunicação, que é uma coisa que eu gosto de. E aí foram 30 convidados nesse palco, né? E aí no último eu venho e falo, não, eu vou começar a falar nesse palco, né? Porque o palco é meu e eu tô só dando palco para as pessoas e eu não tô trazendo nada aqui. E muitos de vocês me trouxeram essa consciência, né? Então eu agradeço a todos os alunos que trouxeram essa consciência. Mas, né, a gente tem que também ver o que a gente está se autoabusando, o que a gente está em vulnerabilidade e o que a gente pode também ser a generosidade de espírito para criar mais. E aí, de verdade, né? Quando eu criei, eu não pensei em nada, tipo, não pensei em ganhar nada, eu pensei só em contribuir, sabe? Como isso é generativo, mas a gente não vê nessa realidade muitas pessoas querendo ser dessa forma generativa, ser dessa forma. Então, para mim, isso é abundante, entendeu? Eu não tenho essa falta. E, e aí, mas eu percebi que era o momento também de estar assumindo. Então, a gente vai ter uma mudança no Palco Livre a partir de 2026, né, onde eu vou estar no comando, né, trazendo algumas consciências aqui. E já comecei falando sobre a energia de sendo você nesse primeiro episódio comigo mesma. E aí, em 2026, a gente vai continuar trazendo alguns convidados, né, com o assunto, de repente, que eu tá. São 4 segundas, então, uma segunda a gente direciona para convidados e o resto das 3 a gente. Fique comigo, por favor. Fique com a Elo. Como pode melhorar ainda mais. E eu gostaria de escutar um pouquinho vocês também nesse sentido, sabe? Qual que é a contribuição, o que vocês podem contribuir aqui com o meu negócio, estou abrindo aqui para vocês também, do que vocês gostariam de ver em 2026. E essa foi uma das coisas que vocês, muitas nas classes, vezes falam, Elô, a gente quer te ouvir mais, né? A gente quer ter um pouquinho mais de recebimento mesmo, do nosso jeito, sem precisar apresentar ninguém, né? A gente se apresentando e honrando essa energia. O que mais é possível? Alguém quer falar aí? Vocês estão tudo quietinha? Só a Beth que está com a câmera aberta. Pode falar, Beth, está aberta. Quer abrir? Ah, será que é eu que tenho que abrir? Eu acho que eu que tenho que abrir. Peraí. Vou te abrir aqui. Aqui, consegui. Conseguiu. Não sei se será eu. Que Fala, mais é Beth. possível, Que né? mais é possível? Ontem a gente estava conversando e tudo mais, e realmente ser a nossa voz
tá ficando cada vez mais claro que isso é muito necessário, sabe? Porque Uhum. entrei agora, eu tava deitada, que eu também fiz um Zoom hoje. Veio Sim. muita energia de abuso lá no meu grupo, tem um grupo, né? E veio muita energia de abuso. Eu falei, poxa, eu vou abrir um Zoom, e eu abri com as meninas e tudo mais. E veio essa energia que a gente já estava falando ontem, e foram várias limpezas que a gente fez ali, várias consciências que caíram. E é muito necessário que a gente fale, que a gente seja a nossa voz e que a gente permita ser você, sem Uhum. amar, sem a questão de. Assim, são várias coisinhas, né? Eu estava escutando um Reels ali de abuso dentro de casa, né? De abuso familiar. Então, muitas vezes a gente tem esse abuso, essa questão de limite. Eu tenho um hoje não aqui, que eu falo, né? Sempre tô Uhum. falando, eu tenho um hoje não tatuado, que é o limite que você dá, inclusive para os seus familiares. O quanto você permite também, né, Beth? Quanto você permite, né, Porque ser não, abusado? não tem bonzinho, gente. Quando a gente fala, então a pessoa Não fez tem. isso comigo. Não, em algum Não, lugar você escolheu. Lógico que automaticamente a gente se julga, né? A gente fala, pô, sim. mas assim, Poxa, eu tô né? Mas escolhendo essa porcaria. eu acreditei, né? E aí, quando eu falo de você pegar o caminho, o trilho errado, mesmo não é errado, né? Mas o trilho diferente, que você acaba, eu percebo assim, que tudo que eu criei esse ano, em relação a abuso, em relação a fraude, em relação a Sim, várias coisas, foi tipo a partir de uma energia que eu escolhi, sabe? E aí sim, eu a gente acaba escolhi, escolhendo. eu me conectei com essa energia, e dessa energia veio várias energias iguais, repetidamente, pessoas que não se conheciam, Sim. mas que vinham com essa energia, sabe? Ah lá. É porque no fundamento mesmo a gente aprende, né? Não existe vítima, existe o alvo mais conveniente. Por isso Entender que por que não vai, tipo assim, não satisfazer vai nada, né? mudar, né? Na verdade, a gente precisa ter presença e realmente saber o que quer, saber quem é você. Ó, os gatos contribuindo, ó, não É, pode melhorar. Então, saber quem é você e realmente falar assim: olha, hoje não, até aqui não, isso daqui eu não aceito. E sair daquela situação, porque tem gente que fica ali reclamando, e reclamando não sai. e permanece. Então, Sim. se você não tomar uma ação, não vai adiantar nada, nada vai Não, vai, acontecer. vai continuar acontecendo, sabe? Então eu Meu percebi assim, Deus, meu Deus. seus gatos são Ai, loucos. meu gato ficou louco, gente. Calma aí, é que Não, imagina. eu tenho uma E- filhotinha agora. Olha que linda. Ai, Só que que ela é linda. terrível, gente. Linda. É terrível. É a Mia. Ela tá Mas ela é brincando. bagunceirinha. Ela bota o terror em todo mundo. Fica quieto. E aí eu percebo que a gente faz isso e a gente se torna parte da patrulha da Sim. fraude, né? E a Cris me perguntou, né? O que é a patrulha da fraude, né? O que é? A patrulha da fraude é um culto, na verdade, que existiu, que você, tipo assim, ela é feita nessa realidade para levar você num estado constante de paralisação e julgamento. Para que você sempre esteja errada, sabe? Tudo que você faça, você se julga, eu não fiz certo, eu não deveria ter agido assim, não deveria ter permitido que essa pessoa fez isso para mim, blá 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 blá. Só Sim. que Como que quando eu não você, vi isso, né? como eu não Como eu não vi isso, vi isso. só que Sim. quando você compactua com essa energia, né? Você se torna Aham. parte dessa patrulha da fraude que para você. Você se torna a própria patrulha, entendeu? Yes. Nossa. Então, todos os lugares, né, que estamos escolhendo fazer parte dessa patrulha da fraude, de julgamento, de paralisação. Podemos Sim. descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, boxes, a 100, curtos, carotos, povos, criações, base, aliens. Então é isso, não existe vítima, vitimizador, né? Você tem hora que é vítima, tem hora que você é o vitimizador, e tudo isso só funciona por conta do controle. O quanto a gente está se vitimizando, o quanto a gente está em estado de julgamento e paralisação, a gente acabou controlando o outro ou a gente se permite ser controlado. E aí, Exatamente. o que Ou você também, escolhe? às vezes a gente acha
E tá bom que é o suficiente aquilo ali, aquela situação. E permanece inconscientemente, mas depois você vai. Por isso que a gente faz as ferramentas. As pessoas pensam que a gente, por ser facilitador, né, você CF, que não acontece nada, que tudo é mil maravilhas. Lindo, não. Tudo sensacional. E, na verdade, as coisas acontecem com a gente também, mas a gente usa as ferramentas para sair mais rápido da situação. Sim, Porém, exatamente. precisa orar e vigiar, né? Orar e É um vigiar. segundo, tipo assim, né? Que nem ontem eu tive uma crise de dor de ouvido, né? Tive que fazer hoje limpeza, tive que tomar injeção, Sim. porque eu tava consciente de todos esses universos, de tudo que eu tinha contratado de patrulha, sabe assim? E eu Uau. falei, cara, que gigante o que eu. E a hora que tirou esse tampão, assim, e eu falei, ok, corpo, que consciência você requer aqui? Né? Uau. Será que isso é meu ou de outra pessoa? Não era meu, sabe? Não era meu. Sim. Todas essas projeções aqui, tipo, e isso muitas vezes a gente pode usar como uma energia de paralisação, sabe? Essa energia paralisa a gente. E a gente não pode deixar, gente. É uma consciência que eu posso, que vocês podem levar agora para 2026 e escrever mesmo o que você não escolhe mais, sabe? O que é não. O que é não, sabe? Isso eu não permito mais. Eu já escolhi, já me ferrei e a partir de hoje eu não escolho mais. Escolho, né, conectar com a prosperidade, escolho conectar com a facilidade, com a alegria e com a glória. Por favor. Então, Nossa. tudo. Nossa, tá bem pesada, né? Toda Bem. essa energia de abuso que vocês escolheram para vocês, para a vida de vocês. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, Sim. bem, mal, pode porta, desassem, curtos, garotos, povos, criações brasileiras. E todos os lugares vocês estão tentando entender o abuso. Sabe? Acho que é isso. Uau. Entender o porquê as pessoas fizeram isso com você, o porquê que foi com você, não foi com o outro. Podemos, podemos destruir, descriar, por favor, Sim. agora, certo, errado, bem, mal, pode, pouco, todos assim, curto, garotos, povos, criações brasileiras. E vamos fechar esse portal dimensional Uau. onde tudo isso tá onde tudo isso passa, sabe? Para que a gente não escolha mais isso em 2026. Então, fechando o portal dimensional, fechando o portal, fechando o portal, fechando o portal dimensional, fechando o portal, fechando o portal, fechando o portal. Verdade, entidade, quem são vocês? Verdade, entidade, quem foram vocês? Verdade, entidade, quem serão vocês no futuro? Verdade, entidade, vocês podem ir, vocês têm escolha, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir. Certo, errado, bem, mal, pode boxes, assim, curtos, garotos, boas, criações, bases, anéis. A gente pode fechar portal, sabe? Portal financeiro, portal de abuso, porque é um canal que tá criando mais, entendeu? E a gente não escolhe, lembra que a gente não escolhe isso? Então a gente pode criar diferentes formas e pro nosso 2026 ser ainda mais grandioso, né, Beth? Mais generativo, mais empolgante. E o que Sim. mais, Nossa. né? Gratidão, gratidão. Possível. Olha, você me chamou a energia, porque assim, eu não estava mexendo em nada, daí eu olhei Pois é, do nada sempre tem um e tô presente. aqui. Uau, Sempre que tem um presente. presente. E eu tava assim, meio assim, Gratidão. sabe? Abro ou não abro? Abro ou não abro? Porque não foi sem roteiro, entendeu? Foi sem O meu roteiro, também. mas o palco é livre, então é sobre isso. Então, alguém tem alguma questão aqui, né, que eu possa ser contribuição, que eu possa acessar essa energia, né? O que vocês estão conscientes aí? Me falem. Do que vocês estão conscientes que eu escolho contribuir com vocês? Nossa, gente. Uau. Quer falar, Marta? O que tá pegando aí no seu universo? Uau. Tem alguma coisa pegando aí? Tem? Do que você está consciente sobre isso? O que é isso? Todo, toda essa chateação, sabe? Que tá vindo no seu universo agora. Que impacta até o seu final do ano, sabe? Todos os lugares que você tá querendo unir todos. Podemos destruir e criar, por favor?
Certo, errado, bem, mal, postos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, anéis. E tudo que você comprou de outras pessoas sobre o que significa o Natal, o que é o Natal, o que é o final do ano, do que você está consciente sobre isso. Podemos destruir e criar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, postos a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, anéis. Tá pesado ainda. Tem alguma coisa aí? Tem, né? Fala, Martinha. Tira o seu microfone ali. Tem que você clicar. Eu não consigo, eu acho. Deixa eu ver. Não, não consigo. Acho que é só você. Vê se você tá conseguindo clicar no microfone? É, tem algo bem, uma energia bem interessante aí. Vocês conseguem ficar presentes sobre isso? Então, todo julgamento, né, que a gente está convidando aqui, essas entidades que não são contribuição, verdade, entidade, quem são vocês? Verdade, entidade, quem foram vocês? Verdade, entidade, quem foram vocês? Verdade, entidade, quem serão vocês no futuro? Vocês podem ir, vocês têm escolha, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir, vocês podem ir. Leve com vocês todos os imprints, todas as impressões magnéticas deixadas nesse lugar. Certo, errado, bem, mal, podpox, você, curtos, garotos, povos, criações, bases, anéis. Marta, se você só tivesse consciente do final do ano, sabe? De tudo, né? Se você só tivesse consciente do universo das outras pessoas, e se isso não for seu? Então, devolvendo a todos com consciência anexada, devolvo o remetente com consciência anexada, devolvo o remetente com consciência anexada, devolvo o remetente com consciência anexada e devolvendo a terra também, né? Terra, o que você está requerendo de mim, terra, o que você quer contribuir comigo. Um, dois, três, terra. Um, dois, três, terra. Um, dois, três, terra. Como ficou aí, Marta? Tá mais tranquila? Sim? É, eu tava sentindo uma energia, sabe? Um impacto aqui. Alguém quer trazer mais alguma coisa, gente? Qual é a contribuição que você requer aqui? Tá, tá uma coisa bem interessante quando eu abri isso. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Vamos começar recebendo aqui, né? No final dessa live aqui, um pouquinho da energia de sinfonia. Energia de sinfonia de possibilidades. Se a gente pudesse pegar toda essa energia que vocês trouxeram de julgamento, de patrulha, de errado, se a gente começasse a dissipar tudo isso agora, sabe? Se a gente realmente pegasse essa onda e fosse uma convergência, qual as possibilidades, né, que estão disponíveis para vocês? Uau! Só recebe essa energia no seu corpo.
Recebe essa energia. Se conecte com essa unha, Marta. Porque eu também estava no ouvido hoje, então, né, o que o nosso corpo está trazendo de informação que a gente está se recusando a escutar, né? E se essa unha fosse só uma informação, o que seu corpo está querendo te comunicar? Se você ficasse presente, corpo, o que você está requerendo aqui de mim? Qual é a conscientização que isso pode me trazer? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Olha lá, Beth também estava. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Isso é meu? De outra pessoa? Ou de outra coisa? Ah, ui, que é isso? A quem pertence isso? Se a gente pudesse ter a capacidade aqui de modificar todas as moléculas, todos vocês que estão com alguma dor no corpo hoje, vamos agora nos conectar com a dor, vamos receber, além do SOP, a gente vai fazer uma mudança aqui. Então se conecta nesse ponto de dor. Expande essa dor em todas as direções. E percebe se essa dor está te comunicando alguma coisa. Meu corpo já comunicou comigo, o seu de vocês. O que você está me comunicando, o que você está querendo me dizer. Qual é a conscientização agora? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Que energia, espaço, consciência que eu posso ser para ter total clareza com tudo isso. Vou recebendo. Volta para o ponto da dor e começa a girar as moléculas. Volta para o seu ponto de dor e começa a girar as moléculas. Gira a molécula, 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 mais, mais. O que eu sei aqui que eu tô fingindo e me negando que eu não sei sobre isso? Gira a molécula, gira a molécula, gira a molécula, gira a molécula. Uau! Que mais eu preciso? Mais eu preciso. Receberam aí um pequeno SOP aqui de energia. Mas é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Depois eu deixo a carta que vocês podem fazer para vocês mesmos. É bem legal. Se vocês completarem, eu vou ter que escrever que tá no caderno aqui. E daí vocês fazem a carta hoje, depois vocês podem ler no o ano que vem, no final, em dezembro. Vocês vão ver que muita coisa já mudou, sabe? Já atualizou. Já é essa energia. E aí, reforçando sobre a energia do Sendo Você Mudando o Mundo, lembrando que o DEM está chegando no Brasil no final do mês. E o que mais é possível para que vocês possam estar recebendo da energia também do Sendo Você. Como pode melhorar? E temos ainda vários clubes do livro para terminar. Dia 26 a gente tem outro também, que hoje foi eu, né? Eu e a doutora Maila. Mas tem outros facilitadores também para chegar. E o último vai ser o Dr. Den. Que mais Ficou gravado no Clube do Livro? Ficou gravado. Uhum. E onde eu acho a gravação? Peraí, deixa eu só parar aqui.